Olá pessoal, bom dia. Espero que todos estejam bem. Hoje a gente vai começar a parte de expressões e estruturas condicionais, né, dentro do nosso programa aqui do curso de Introdução às Ciências da Computação da UFCG. Essa é a nossa quinta aula, ela precisou ser gravada, né? Então, como nós combinamos via o grupo no Discord, eu vou estar fazendo aqui durante a apresentação do conteúdo, tá? Eu vou estar fazendo com vocês uma 10 perguntas, né? Uma enquete, digamos assim, mais longa, tá? Então vocês precisam assistir a todo o vídeo, pois as perguntas vão ser feitas aqui no vídeo e você vai responder, né? E você vai responder lá no formulário ao final desta aula, tá certo? Que vai estar sendo liberado e vai estar aí na descrição do vídeo, tá bem? Então, vamos começar falando um pouco a respeito das expressões, tá certo? E estruturas condicionais. Tá? Mas antes, vamos fazer a primeira pergunta aí do nosso mini teste, né? Então, a primeira pergunta que vocês vão ter que responder é a seguinte: a programação é considerada uma habilidade essencial para engenheiros, pois permite a automação de tarefas e a resolução eficientes de problemas complexos. Então, você tem que julgar essa primeira alternativa, a primeira questão, como verdadeira ou falsa. O que é que nós vamos ver na aula de hoje? Bem, nós vamos ver expressões, né? Expressões relacionais, tá? Mas nós tínhamos visto até a aula passada, não sei se vocês lembram, né? Algumas coisinhas é, para fazer o nosso programa, não é, de computador. Então, o que nós temos aqui é a é, nós temos as variáveis, né, de entrada do programa, né? Então aqui nós temos a variável A e a variável B, né? Elas vão carregar um tipo a partir daquilo que nós pegarmos, né? Então o int são os tipos inteiros, né? É onde nós conseguimos guardar valores, né? Como os números, né? Nós também temos outros tipos que a gente aprendeu na aula passada. Nós temos o tipo float, né? Que é para valores ponto flutuante, e o tipo string, o str, né? Para cadeias de caracteres, tá certo? Mas e para apresentar, né? Um valor que pode ser verdadeiro ou falso, né? Como é que a gente pode fazer esta visualização, tá certo? Desse tipo de valor. Então a gente tem que verificar, né, como a gente pode fazer isso, tá? Então nós temos um tipo que chama booleano, certo? Esse tipo booleano, ele retorna os valores, né, verdadeiro ou falso, tá? Não são strings, ou seja, isso aqui não é uma palavrinha, né? Na verdade ele é um valor intrinsecamente, né? Ou falso ou verdadeiro, tá? Então, o valor intrínseco que a gente tem para verdadeiro é 1 e o valor intrínseco que a gente chama para os booleanos, que são falsos, né? É o valor zero, tá certo? Então, isso daqui nós temos um pequeno trecho de código que demonstra isso. Nós temos meu valor true, né, e seu valor false, né? E aqui, se a gente imprimir meu valor, ele vai mostrar na tela para nós, nesse caso aqui, true, né? Porque o valor de meu verdadeiro, né, é true. Então, vamos à segunda questão do nosso mini teste, né, para vocês julgarem como verdadeiro ou falso. Aprender programação desde cedo pode melhorar o desempenho escolar em disciplinas relacionadas à lógica e matemática, tá? Então, essa é a segunda questão do nosso mini teste. Então, continuando aqui, para fazer as nossas comparações, né, e para receber os valores se são verdadeiro ou falso, então nós podemos utilizar os valores que são os operadores que são os operadores relacionais, tá certo? Então, como nós sabemos, o resultado vai ser um tipo booleano, né? Verdadeiro ou falso, né? E as expressões booleanas são aquelas que são avaliadas, né? Então, elas são chamadas também de expressões relacionais, tá? Nesse caso, quando você avalia uma expressão
com operadores relacionais, tá? Então você tem como resultado o verdadeiro ou falso. Então aqui nós temos alguns dos operadores relacionais. O operador de diferente, né, que é denotado por essa exclamação com sinal de igual, o operador de igualdade, o operador de maior, o operador de menor, maior igual ou menor igual. E o restante funciona, não é? É como a gente tem, certo, gente? Também na matemática, tá? Ok? Então, vamos à terceira pergunta, né, do nosso quiz, onde vocês vão ter que julgar se é verdadeiro ou falso. A programação é relevante apenas para profissionais da área de tecnologia, não sendo útil para engenheiros de outras especialidades, tá? Então essa foi a terceira questão que vocês vão ter que avaliar como verdadeiro ou falso, tá? Então, gente, nós temos aqui algumas expressões, né? E qual delas seriam expressões booleanas, né? Então, se a gente der uma olhada aqui, a expressão relacional, né? Ou booleana, ela tem que ter um operador relacional, né? A primeira operação nós não temos esse tipo de operador, né? Agora, na segunda, na letra B, né, a gente tem também o tipo, não é? Esse tipo aqui, ó, esse operador relacional, né? Que pergunta assim, 5 é igual a 7? Então, qual seria o resultado lógico disso aqui? Falso, né? 1 mais 3. 1 mais 3 é uma operação aritmética. Nós temos um operador aritmético, né? E as duas constantes aqui inteiras, né? Então, isso aqui resultaria em 4, né? Quando fosse resolvido, né? De forma que realmente não faz muito sentido, né? A gente trabalhar com operadores lógicos aqui. A quarta operação, nós temos o operador de divisão, né? De forma que também 4 dividido por 2, o resultado é 2, não resulta em um booleano, tá? E nós temos também aqui o 3 mais 4 é igual a 7, né? E aqui nós temos uma operação que tem um operador relacional e, portanto, né, nós vamos ter aqui também uma expressão booleana, uma expressão, nesse caso, relacional. E temos o false também. Então, gente, ó, nesse caso aqui, o que nós vamos ter? A igual a true, né? Nós temos isso como uma expressão relacional. 5 igual a 7, também nós temos, né, uma expressão relacional. O resultado aqui é true, o resultado aqui é false, né? 1 mais 3 é aritmético, 4 dividido por 2 é aritmético. 3 mais 4 é igual a 7, também é uma expressão relacional, né? Então, por causa do operador relacional aqui de igualdade, nós temos o valor true. 3 mais 4 é 7, 7 é igual a 7. Né? Então, a prioridade é resolver logo a expressão aritmética. Tá? Por último, false. Entre aspas, isso aqui é uma string e, portanto, não é uma expressão do tipo relacional. Tá bem? Então, isso é para vocês entenderem bem, né, o que é que o interpretador Python ele considera, né, como verdadeiro ou falso. E aproveitando, eu vou fazer agora a quarta pergunta lá do nosso mini teste, para vocês julgarem como verdadeiro ou falso, né? O aprendizado de programação não contribui para o desenvolvimento de habilidades como raciocínio lógico e criatividade, tá? Então, esse daqui é a nossa quarta pergunta do mini teste que vocês vão responder, né, assim que terminarem de assistir, não é? E aprender com esta aula, tá bom? Então, além dos operadores relacionais, nós temos também, para resolver expressões booleanas, né? Nós temos operadores lógicos e, nesse caso, nós falamos de resolver, né, expressões lógicas, tá? Então, temos operadores relacionais e lógicos e expressões lógicas ou relacionais. O que é cada expressão dessa? À medida que o operador
ele, ele vem, né, ele constitui, não é, uma operação, então a gente vai dar o nome sempre da expressão por um, é, pelo, pelo operador de maior abrangência, né? Então, se existem vários operadores aritmético, lógico e relacional misturados dentro de uma expressão, né? Então, sempre aquele maior vai dar o valor de todo tipo, vai caracterizar, não é, todo tipo da expressão, né? Então, os operadores lógicos, eles podem ser escritos no Python, né, como AND ou not, né, que é a negação, tá bem? Então, é, o AND, ele é uma operação de conjuntos, onde a gente tem aqui a interseção, né, a interseção como sendo o resultante, né? O OU, ele é mais permissivo, nós temos a união, né, dos dois conjuntos como sendo o nosso, o nosso resultante, tá? Então, vamos dar uma olhada, né, que esses dois operadores eles têm um significado que é similar, né, mas não é igual, certo, gente? Ao que significam no caso de português. Por exemplo, ó, aqui nós temos uma expressão lógica, né? A expressão booleana, né? Ela é lógica porque nós temos um operador lógico aqui no meio, o AND, tá? Então nós dizemos assim: x é maior do que zero e x é menor do que 10. Então, quando essa expressão lógica ela vai resultar em verdadeiro, então nós estamos lidando, não é, com a intersecção, tá? Então nós temos aqui, por exemplo, os valores, né? Então vamos botar aqui numa linha. Nós temos aqui o valor 0 e nós temos os valores, o valor 10, né? Então 0, está meio ruim de desenhar aqui, mas eu vou me esforçar, né? Então aqui temos o valor 10, tá? Então, menor do que 10, né? Deixa eu ver se eu consigo trocar. Consigo. Então, menor do que 10 é todo esse espaço na linha aqui, né? Então, nós temos o valor menor do que 10. E aqui continua, né, os valores menores do que 10, tá? Então, os valores maiores do que zero, né, eles vão começar aqui, né, depois do zero, né, zero aberto, como dizem, né? E todos os valores maiores do que zero, né, são esses valores que estão aí assinalados, né, com essa linhazinha verde, tá bem? Certo? Então, os valores menores do que zero e maiores do que zero. Então, o que seria, no caso, a interseção? A interseção, certo, desses dois conjuntos é exatamente esse trecho aqui, que vai, né, de qualquer valor que seja estritamente maior do que zero, né, e que chegue aqui em menor do que 10. Portanto, a intersecção. Tá? Então, isso aqui será verdadeiro somente se x é maior do que zero, ao mesmo tempo que x é menor do que 10. Né? Então, por exemplo, o valor menos 1. O valor menos 1 ele é menor do que menos 10, mas não é maior do que zero. Portanto, se o valor, né, se o valor x fosse menos 1, essa expressão resultaria em falso. Né? Se o valor fosse 20, se o valor fosse 20, aí nós teríamos que x, que é 20, ele é maior do que zero, né? Correto? Porém, x não é menor do que 10. Então, nós teríamos aqui, ó, o valor 20, né, também resultaria em falso. Tá? Se o valor fosse 4, aí a história é outra, né? Porque 4 tanto é maior do que zero, quanto é menor do que 10. Portanto, o AND, né, ele vai resultar aqui em verdadeiro, tá? Quando isso acontecer, ok? Então, a segunda expressão que nós temos aqui é n resto, né, da divisão inteira com 2 é igual a zero, ou o resto da divisão inteira, né, com 3 é igual a zero.
tá? Então, se ele resultar em verdadeiro, né, em uma dessas expressões, não é preciso ser nas duas, basta que seja em uma, né? Então, nós temos aqui, né, que a condição é verdadeira, tá bom? Então, temos que a condição é verdadeira. Então, se o número for divisível por 2, essa condição resulta em verdadeira. Se for divisível por 3, essa condição é verdadeira, né? E somente se falhar nos dois casos é que essa condição resulta em falso, né? Ok? Então, o ou é uma coisa mais permissiva. O not, ele vai fazer apenas a negação, né? O not aqui, né, ele vai fazer apenas a negação daquilo que está sendo avaliado na expressão, né? Então, é verdadeiro se x for maior do que y, né? É a pergunta, né? Aqui, ó. É verdadeiro se x é maior do que y e é falso, isto é, se x é menor ou igual a y, tá? Então, não x maior do que y, tá? Então, aproveito para fazer a quinta pergunta, né, do nosso quiz, onde vocês terão que julgar se é verdadeiro ou falso. Compreender linguagem de programação prepara os profissionais para as demandas tecnológicas do mercado de trabalho atual e futuro, tá? Então aproveitem aí para julgar esse item aqui, tá? Então só voltando para o nosso nota, antes de encerrar, o que for avaliado aqui, né, será justamente o valor contrário, né, por causa da negação, tá bom? Então, os operadores lógicos, né? A gente tem aqui um pequeno teste, né? Então, qual é a expressão correta em Python para verificar se um número armazenado na variável x está entre 0 e 5? Então, está entre 0 e 5. Então, nós temos o quê? A letra D. Muito bem. Então, está entre 0 e 5. Tá? Está entre 0 e 5. Ok? Então, o operador AND, né? A gente coloca ele aqui no meio, tá? E vamos aproveitar, né, esse teste lógico que a gente fez rapidamente, né, para que vocês respondam a questão 6 lá do mini teste, tá? A questão 6, vocês terão que julgar também se é verdadeiro ou falso. Em Python, a função input é utilizada para obter valores da entrada padrão. Tá? Então essa é a questão 6, que vocês vão ter que julgar como verdadeiro ou falso. Então, para avaliar as operações lógicas e relacionais, né, com Python, nós utilizamos a estrutura condicional, né, do comando if. Tá? Então, nós temos agora um comandozinho que vai nos auxiliar a avaliar aquele valor. Né? Porque a ideia é exatamente essa. Olha. Então, se alguma condição for verdadeira, né, a condição do if aqui ele é colocado, né, então né, nós fazemos um conjunto de comandos. Né? Então, a ideia é a gente fazer essa programação baseada em um pequeno raciocínio, né? Um raciocínio baseado em entradas de se é ou se não é. Né? Então, a gente faz esse tipo de interação utilizando a estrutura condicional, né? Que é o comando if. Tá bom? Certo? E vou aproveitar este momento para fazer a pergunta 7, tá? Pergunta 7 lá do nosso quiz. Vocês terão de responder após assistir essa aula. Então, a pergunta 7, vocês vão avaliar novamente se é verdadeiro ou falso. Um programa em Python não é composto por uma sequência de instruções, mas apenas por definições de funções. Certo? Então, avaliem como verdadeiro ou falso lá no nosso quiz. Tá? Nós também temos a estrutura condicional if-else. Tá? Então, nesse caso aqui, nós avaliamos, né, o que eu tinha antecipado no slide anterior. Né? Caso uma condição seja verdadeira, então if, né? Então, nós temos aqui uma condição, se ela for verdadeira, né, faz todo esse bloco de comandos está dentro desse if, né?
else, caso seja falso, nós, né, colocamos aqui o nosso segundo bloco de comandos, né, os comandos que devem executar na ocasião daquela condição não ser avaliada corretamente. Tá? E aí vocês notem, uma coisa que eu não falei no slide anterior, mas que eu vou aproveitar nesse, né, pela visualização, olha, vocês notem que para que esse bloco de comandos ele seja avaliado corretamente, né, então a gente vai observar uma característica aqui, que é a característica de indentação. Tá? Então veja, ó, esse if aqui está como se fosse na mesma coluna, né? Soltou um pouquinho aqui, cadê? Certo? Ó, na mesma coluna desse else, tá bem? Então está na mesma coluna. Né? E esse comando aqui, nesse caso, é um comando após o if, ele está também, olha, na mesma coluna. Né? Então quando eu dou dois espaços para dentro, né? Então aqui você vai ver aqui ó, na mesma coluna, né? Então quando eu dou dois espaços para dentro, aí eu tenho o comando que está dentro no bloco. Esses dois espaços para dentro a gente chama de indentação, tá? Então você não pode esquecer de fazer a indentação, porque senão o Python ele vai entender que o comando que você colocou, né, ele está após o if ou após o else, tá? Então você tem que colocar o if e cada um dos comandos tem que estar indentado, né, dentro do nosso do nosso código, tá? Então, só para mostrar para vocês aqui a indentação, né? Só para mostrar para vocês aqui um pouquinho da indentação. Então, por exemplo, eu vou receber aqui o número A, que é igual a 3. Né? Vamos botar XY, né? Para ficar um pouquinho diferente do exemplo anterior. Então, Y recebe 4, né? Então, se X for maior do que Y, então vocês veem aqui, ó, já tem os dois espaços. Ó, dois espaços para dentro, né? Então, se vocês observarem aqui, né, dois espaços para dentro, tá? A gente já pode escrever, né, o nosso bloco de comandos, né? Então, a gente pode escrever da seguinte forma, né? X é maior que Y, tá? Certo? Então, eu estou mostrando já uma nova forma, né, de exibir, olha, de exibir texto, tá? Que é uma forma que é bem interessante, né? Porque você coloca esse Fzinho aqui na frente, né? Abre aspa dupla, né? E coloca as variáveis entre chaves para elas serem substituídas, né? Certo? Se não else, dois pontos, né? Sempre lembrando, né? E aí nós vamos fazer aqui, ó, print, tá? Y é maior ou igual a x, tá? Então vamos ver agora. Olha, estou retornando, né, o meu cursor para a mesma coluna onde está o if e o else, né? E aqui eu estou imprimindo, né? Obrigado por utilizar o programa, né? Certo? Ao invés de botar um valor fixo, vamos mudar um pouquinho aqui, né? Vamos colocar aqui, como a gente já viu na aula passada, o nosso comando de entrada, né? Informe A, perdão, informe X, né? Pronto. Nós vamos fazer aqui também input informe Y, tá? Então isso daqui nos ajudará um pouco, né? Nessa interação, certo? Então, informa o valor de x, vamos colocar o valor x, valor 3.
E o valor de y nós vamos colocar 4, né? E aí, olha, na resposta, 4 é maior ou igual a 3, tá? Certo? Então, essa aqui foi a resposta do programa. Então, 4, né, foi colocado 3, né? 3 foi colocado em x, né? E 4 em y. Né? Então, ele veio aqui para baixo e fez a parte do é maior ou igual, porque 3 não é maior do que 4. Tá? Então, essa é a avaliação, né, da expressão desse ponto aqui. Vamos colocar o contrário, vamos colocar o 4, né, e o 3. Certo? Então, 4 é maior do que 3. 4 é maior do que 3, verdadeiro, então ele vem e faz essa parte do comando, né, que está em cima. Né? Então, veja que é muito útil, né, esse tipo de notação, né, de comando condicional. Tá certo? Então, gente, vamos aproveitar para fazer a pergunta 8, não é? Lá do nosso quiz. Em Python, a função print é utilizada para exibir valores na saída padrão. Então, você vai julgar aí, não é? A pergunta aí 8, né? A questão 8, como verdadeiro ou falso. Tá? Então, vamos lá. Continuando aqui, né? Então, o que é que esse comando if else irá imprimir? 4 mais 5 igual a 10. Né? Então, nós já vimos que a primeira avaliação que vai ser feita é da expressão. 4 mais 5 vai ser igual a 9. Né? 9 é igual a 10. Se 9 for igual a 10, né? Ele vai fazer a parte verdadeira do comando if. Né? Ele faria essa parte aqui. Se não, né? Ele vai fazer, né, a segunda parte do comando, o else. Tá? Nesse caso, a resposta correta é falso. Né? Então, ele vai imprimir na tela este valor, né, que é o valor falso, uma vez que essa expressão booleana, né, essa expressão relacional, ela é resolvida como falsa. Tá? E aproveitando, né, esse exemplo, a gente vai para a questão 9 lá do nosso quiz, que vocês vão ter que responder após a aula. Tá? Questão 9. Avalie aí como verdadeiro ou falso. O tipo de dado string em Python não permite o uso de aspas para delimitar textos. Tá? Então você vai avaliar aí a questão 9, né, como verdadeiro ou falso. Tá? Ok, então vamos dar continuidade aqui. Né? A gente está quase encerrando. Então a gente pode, vamos dizer assim, encadear, né, as estruturas condicionais. Tá? Para esse caso, a gente utiliza o se, elif, else, tá? Sendo else utilizado estritamente no final. Então, nós temos aqui, né, o if, né? Então, fazemos a primeira condição, na caso ela seja resolvida verdadeira, beleza, nós já vimos aqui o if de comando. Aí nós temos uma condição intermediária. Nesse caso, né, essa condição intermediária, ela vai ser inicializada pelo else if, né, dando início a uma nova condição. E assim nós podemos fazer várias condições intermediárias, né? Várias condições intermediárias, até que finalmente a última opção, ou seja, se nenhuma das opções aqui, né, forem consideradas, aí a última de todas é o else, tá certo? Então, sempre lembrando das características de indentação, né? A gente pode ver aqui mais uma vez, ó, a coluninha aqui, tá vendo? Ó? Todo esse comando if, elif, todos os elif do mesmo if estão todos alinhados, né? E aqui nós chegamos até o else. Do mesmo jeito, todo bloco de comandos para cada um desses trechos também está, né, feito aqui, tá certo? A nossa indentação, né, com pelo menos 2 espaços, né, antes de escrever o texto, tá bem? Então, eu vou aproveitar esse momento que foi apresentado, né, o comando condicional com elif, né, para fazer
a nossa última questão do quiz, né? Então, a última questão, você também vai avaliar como verdadeiro ou falso o seguinte. A precedência das operações em Python segue as mesmas regras da matemática, com o parênteses tendo a maior prioridade. Tá? Então, julgue aí a questão como verdadeiro ou falso. Então, um exemplo de utilização aqui, não é, da nossa estrutura condicional if, elif e else. Né? Então, o que é que esse código imprimirá para a gente? Né? Então, o valor de x é igual a 3, o valor de y é igual a 5 e o valor de z é igual a 2. Então, vamos fazer aqui devagarzinho, né, para a gente verificar. Então, nós temos o primeiro if, que pergunta o seguinte. X é menor do que y e x é menor do que z. Então, vamos colocar os valores aqui, né, para ir facilitando a nossa compreensão. Então, 3 é menor do que 5 e 3 é menor do que 2. Tá? 3 é menor do que 5? Qual é o resultado da avaliação dessa expressão? Realmente, né? 3 é menor do que 5. Agora, 3, ele é menor do que 2? Falso. Não é? Então, como nós temos um AND, ele deveria obedecer, né, às duas relações ao mesmo tempo. Então, qual vai ser o resultado, né, do AND? Né, a nossa expressão com o E. Então, o resultado dessa expressão como um todo, ela vai ser avaliado como falso. Tá? Sendo avaliado como falso, então, nós vamos correr agora para a próxima parte desse if, que no caso é um else-if. Tá? Então, vamos avaliar aqui a segunda condição. Y igual a 5. Né? E x igual a 3. Então, y igual a 5 e z igual a 2. Né? Então, vamos avaliar a condição. 5 é menor do que 3? 5 não é menor do que 3. Então, essa condição ela é falsa. E 5 é menor do que 2? Essa condição também é falsa. Então, nesse caso aqui, independentemente de ser o AND, ou se também fosse o OR, né? Como as duas partes dessa expressão lógica, né? Ela é falsa, a resultante é falso também. Tá? Então, nós temos aqui falso. De forma que acabou todo o bloco de comando, né? Toda essa expressão, a gente não vai realizar esse bloco de comandos, passando para o próximo, onde nós encontramos, ó, else. No else não há mais o que avaliar. E aí ele irá entrar nesse bloco de comandos, né, e imprimir, tá certo, a nossa letra C lá na tela. Tá? Então, basicamente, é isso aqui que nós temos, né, com a estrutura dos comandos condicionais. E aí nós deixamos dois exercícios, né, que vocês vão poder acompanhar aí nos slides, para que vocês possam fazer, né, mediante essa explicação, né, que foi realizada aqui. Então, Pedro costuma sair com mais 4 amigos para comer uma pizza. No entanto, se for no começo do mês, dias 1, 2, 3, 4, 5, ele não tem dinheiro e o custo da pizza é dividido entre 4 amigos apenas. Nos demais dias, o valor da pizza é dividido entre Pedro e seus colegas. Dado o valor da pizza, né, dado o valor da pizza e o dia do mês, como entradas, né, calcule o valor que cada um deve pagar. Tá? Então aproveita aí que você aprendeu, né, com esses comandos condicionais para fazer esse primeiro exercício. Né? Eu acredito que vocês vão se dar bem, né, nesse ponto aí. Né? E por último, né, o segundo exercício, né, para transportar uma encomenda, uma empresa cobra R$30.
para encomendas de até exatamente 5 quilos. E R$ 6,00 por quilo para encomendas acima desse peso, mas inferiores a 100 quilos. Encomendas acima de 100 quilos são cobradas apenas após a consulta, dado o valor inteiro, né, representando o peso, né, de uma encomenda, e o seu programa deve imprimir o valor a ser pago ou a palavra especial, caso exista necessidade de se fazer uma consulta para determinar tal preço, tá? Então essa palavra aqui, né, somente é para encomendas especiais, tá? Então resolvam aí essas duas questões, né? Foi um prazer estar com vocês aqui, né? Espero que é, espero que eu tenha sido claro. Qualquer coisa, né, a gente já vai começar os nossos trabalhos aí, né, com os monitores, e vocês podem também tirar as dúvidas lá pelo grupo do Discord, tá? Muito obrigado e até a próxima.